Boa Bom, noite, Mirela. Boa noite a todos. Mirela, vou passar a palavra para você, né? Por favor, se apresente para que todos a conheçam. boa noite, eu sou Mirela, sou nutricionista, sou colega de Jeane, trabalhamos juntas na Unifax. Eu ensino no curso de medicina e também atuo em consultoria de restaurantes, um restaurante japonês, um tanto conhecido, que é o Take. Faço consultoria para eles, trabalhando com as boas práticas e o controle de qualidade na produção de alimentos. Quer mais, Jeane? Pronto. Você tem mais alguma coisa a acrescentar com esse currículo ótimo? Não, porque eu trabalho com qualidade acadêmica e aí, naturalmente, envolve processos e tudo tem a ver com o que a gente vai discutir aqui, que a gente fala o tempo inteiro de processos da produção, né? Sem dúvida. Eu vou aproveitar também, Mirela, vou me apresentar. Para quem não me conhece, quem é novo aqui, eu sou Jeane Ferreira, nutricionista. Mirela já fez parte da apresentação, né? Nós somos funcionários da Unifax, também leciono para o curso de medicina. Tenho mestrado em ciências de alimentos, estou cursando doutorado e tenho experiência na docência e também na prática em trabalhar com unidades de alimentação e nutrição e microbiologia de alimentos. Bom, Mirella, o nosso bate-papo de hoje, nessa conversa, essa troca de conhecimento, eu quero começar te agradecendo pela sua presença, porque assim eu sei que o seu tempo é corrido, que você faz as consultorias e por isso que você está aqui para trocar um pouco dessa experiência conosco, certo? E o nosso tema de hoje, né, segurança dos alimentos. E essa segurança dos alimentos está voltada para duas modalidades que não são novas, mas que estão sendo muito utilizadas atualmente, que é o delivery e o drive. Então, com o avanço do coronavírus, e segundo a OMS, mais de 190 países, né, já estão com a Covid, o SARS-CoV-9, né, espalhado, disseminado, e com uma forma de barrar essa propagação veio o isolamento social. E nesse isolamento social, todos nós estamos percebendo que todos os estabelecimentos comerciais, institucionais, estão sendo fechados. Porque a forma de tentar barrar, segundo os epidemiologistas, é o distanciamento social. Com isso, o que acontece? Se o estabelecimento que é fornecedor, é um serviço de alimentação, ele fecha as portas, ele fica sem renda. E uma forma dos serviços continuarem mantendo o funcionamento é adotarem o driver e o delivery. E aí, para essa live, Mirella e eu organizamos da seguinte forma. Nós colocamos a segurança dos alimentos para drive e delivery com três vertentes. Uma voltada para as unidades de alimentação e nutrição e serviços de alimentação. E esses serviços de alimentação nós estamos incluindo desde o estabelecimento de grande porte aos estabelecimentos de menor porte também. Porque muitas vezes, Mirella, quando nós falamos de unidades de alimentação e nutrição, as pessoas acham que são os grandes fornecedores. Também voltada para os entregadores, porque são peças essenciais, são pessoas essenciais nesse processo, e também para os consumidores. E nós fizemos nessas três vertentes diante de algumas perguntas que nós recebemos. Não vai ser possível, talvez, responder todas, mas ao longo da live vocês também podem ir questionando. Então fiquem à vontade. Vou pedir a vocês que virem o telefone celular, né, para que todos possam nos ver. E uma outra questão também que eu estava conversando com Mirella é que a proposta desse canal, o canal do YouTube, o Ferreira Nutri, e também aqui a página do Instagram, é levar o conhecimento da ciência, da alimentação e da nutrição para o público de forma geral. Então, não apenas voltada para os nutricionistas e estudantes de nutrição, mas para todas as pessoas que têm interesse em conhecer mais sobre a ciência da alimentação e nutrição. Muitas vezes nós achamos, né, Mirella, que a ciência da alimentação e nutrição é restrita apenas à prescrição de dietas, e não é. A área de boas práticas, a área de microbiologia, ela é extremamente importante para que a prescrição de dietas tenha sucesso. Então, agora com a palavra, professora Mirella, fique à vontade. Ô, Jane, primeiro eu quero agradecer, tá? Porque, gente, eu estava falando, a gente estava conversando há pouco, e é um bate-papo mesmo, uma troca de conhecimento, uma troca de experiências. A professora Jane também já trabalha com produção faz bastante tempo, e a gente tem uma afinidade muito grande por se preocupar em trazer sempre a teoria à prática. É o que eu sempre falo, que quando a teoria não Sem está dúvida. igual à prática, é porque a prática está errada.
E a teoria, É, graças a Deus, nos norteia de uma maneira muito segura, muito tranquila, para que a gente possa conduzir os serviços de produção de alimentos de uma maneira bem tranquila, bem segura para o cliente e para o estabelecimento, né? uhum, Puxando o gancho em relação a essa questão da pandemia, na verdade, esse movimento que existe nos restaurantes é uma situação muito marcante e uma questão de sobrevivência, né? A gente tem que pensar que são os custos fixos dos restaurantes que estão sem ali dúvida. chegando todo mês para não gerar desligamento, e os empresários tentam manter, tentam resgatar esse funcionamento, ainda que limitado ao serviço de delivery ou de drive-thru, mas tentando de alguma forma movimentar a economia para que eles consigam sobreviver. E, por outro Uhum. lado, a gente também precisa entender que é uma necessidade do consumidor, né? Muitas pessoas não sabem preparar alimentos, algumas pessoas não estão podendo trazer suas secretárias para sua casa por Sim, conta da sim, é uma necessidade realidade. do isolamento. Tem pessoas que estão com Covid e não podem sair simplesmente. E elas não podem sair, muitas vezes elas estão restritas a um quarto dentro de suas casas, porque elas não podem contaminar o restante da família, e aí elas necessitam também dessa entrega. E aí, Sem o que dúvida. fazer diante disso, né? E como é que a gente pode enxergar essa situação? A gente percebe um movimento, eu vejo aqui da janela daqui de casa, então, existe um movimento de motoboy, de serviço de entrega, né? É Uhum. muito grande, todos os dias, no almoço e no jantar, principalmente. O que a gente via mais no final de semana, hoje a gente está vendo todos os dias, não é? E são pessoas que estão expostas, estão saindo para trabalhar, estão tentando se virar, um comércio que de alguma forma aqueceu entre esses entregadores, e os restaurantes que muitas vezes nem faziam esse serviço de entrega e que agora Pois estão se é, adaptando, pois é. conhecendo, né, uma nova modalidade, porque é diferente aquele alimento que é produzido naquele momento e é disponibilizado para o cliente que está ali na casa, e é muito diferente aquele mesmo alimento que é embalado e é transportado para a casa do cliente. Às vezes chega em 15 minutos, às vezes chega em 30 minutos, às vezes chega em 1 hora e Em 1 meia, hora, né? exatamente. Então, E isso, assim, isso muda, né? E traz um perfil, uma necessidade de cuidado muito peculiar, né? Muito específica, tá? Então, a gente ficou de começar pela questão do entregador, não dos foi? estabelecimentos comerciais. Tá, estabelecimentos Estabeleci... comerciais, tá. Mas se quiser também inverter a pauta, sem problema, Ok, fique à vontade. ok. Porque assim, quando nós falamos em estabelecimentos comerciais, é importante a gente destacar, como eu falei anteriormente, o microempresário e o grande empresário. E como Sim, você colocou, muitos microempresários, eles não faziam serviços de entrega. Né? Observando, assistindo a mídia televisiva, então nós percebemos que tem chamadas agora de pessoas que informam que sim, não trabalhavam com alimentos isso. e passaram a trabalhar com alimentos para que tivessem uma forma de sobreviver Perfeito, economicamente. Então, perfeito. assim, o que essas pessoas poderiam estar realizando, o que elas poderiam fazer para manter a qualidade desse alimento, para que esse alimento seja seguro. E quando nós falamos, gente, em segurança dos alimentos, é importante destacar que nós estamos falando da segurança, além da nutricional e da qualidade sensorial, mas também a nutricional é ter os nutrientes, o sensorial é ter a cor, o sabor, né, o cheiro que me atraia, e também a questão higiênico-sanitária, que envolve a presença dos micro-organismos, que são as bactérias. Então, Mirella, como esses serviços de alimentação como um todo, eles poderiam estar se preparando para ofertar o delivery, o drive, sem colocar em risco a saúde do consumidor? Perfeito. Existe um norte, né, uma direção que é da vigilância sanitária, que regulamenta, né, e as nutricionistas que trabalham, que atuam nessa área de produção, ficam sempre atentas e guiadas pelas normas da vigilância sanitária, que regulamenta Uhum, tudo, né, Jane? Desde a recepção do material, da matéria-prima, do sem insumo, dúvida. dos alimentos, até mesmo a produção, o armazenamento e a distribuição para esse cliente, esse comensal. Então, nesse momento não é diferente. Os cuidados só aumentam um pouco porque a gente entende que a população está mais vulnerável. Uma pessoa que já está Uhum, adoecida e vai consumir algo que não está saudável, que não está adequado uhum. ao aspecto microbiológico, isso só agravaria a situação. Imagine um indivíduo com Covid que faz uma diarreia por conta de uma toxinfecção alimentar, Por né? salmonela.
uma salmonela. Jesus. Pois é, a situação só ficaria pior. Então, os estabelecimentos que atuam com o profissional nutricionista têm essa aproximação com as normas. Lembrando que são pessoas normais, que são treinadas para trabalhar enquanto manipuladores de alimentos, mas são pessoas. Pessoas falham Uhum. também, né? Então, o nutricionista está ali acompanhando e uma dica que eu gosto muito de dar é assim, é saber escolher. A gente precisa favorecer, precisa atender esses produtores pequenos, esses que estão Sim. começando a fornecer, mas a gente também tem que ter muito cuidado na escolha, porque quando a gente vai num restaurante que a gente já conhece, que a gente sabe que é um restaurante tradicional, um restaurante que se preocupa, né, com a qualidade do produto e com a saúde do cliente. Geralmente são restaurantes que têm nutricionista fazendo acompanhamento. Isso dá uma segurança, eu Uma digo assim, eu tranquilidade. recomendo, com certeza. Porque se não for, quando não se trata de um restaurante sério, o Uhum. nutricionista está fora. Né? Muitas vezes Sim. assina, mas não faz o acompanhamento. Né? Eu E aí acompanho. também ele está errado. Ele também Pois estaria é. errado em assinar e não acompanhar, Isso, porque isso é infração isso, legal. perfeito. Se eu Então, não estiver sim, lá, eu acompanho no celular. Eu tenho uma câmera que eu consigo acessar e olhar a produção. Então, assim, é uma forma da gente estar ali o tempo inteiro monitorando e mostrando para ele: olha, nós estamos aqui, eu estou aqui, estou de olho, né? Estou de olho, enfim. Então, e- o cuidado, né, desse estabelecimento de seguir, de seguir uhum, uma recomendação que é uhum, muito bem escrita, é muito bem uhum, descrita, né? No sentido de controle de temperatura, o tempo de preparo e o tempo de servir para esse cliente. Quando a gente trabalha num restaurante que já tem clientes fixos, num dia que chega diferente, o cliente liga, sim, olha, o que, que aconteceu? Está diferente isso aqui. Né? sim. Então, isso para a gente é muito importante, porque é um termômetro. Né? A gente sabe que a falha humana existe, a gente não pode ignorar isso. A gente trabalha o tempo inteiro para poder contornar e não acontecer, mas pode acontecer. Né? Então, de Uhum. que acontece? A gente recomenda todos os cuidados, né? A gente acompanha esses manipuladores, que vai desde a higiene pessoal. Agora, por exemplo, a gente fica muito atenta aos possíveis sintomas desses funcionários, porque eles podem apresentar sintomas respiratórios e que, no momento, o olhar já vai direto para o Covid e é necessário afastar esse funcionário para avaliar a condição dele de saúde e ele retornar ou não para a produção. Então, é algo que se a gente sempre cuidou, agora cuida mais ainda, porque a situação a gente sabe que é mais delicada, né? Uhum. Então, o cuidado na manipulação, a utilização das máscaras, que até então não era obrigatório, a gente orienta que Uhum. eles Sem manipulem em dúvida. silêncio, mas não necessariamente usem máscara, e agora a gente já está pedindo que eles utilizem a máscara mesmo, não tem para Sim. onde correr, é colocar a máscara e não poder tocar no próprio rosto, não poder tocar na máscara, porque senão contaminaria as mãos e onde está ali produzindo. Aí vem uma pergunta, né, muito assim, mas o Covid não tem a ver com o sistema gastrointestinal. Não tem, realmente. Né? A gente sabe que a contaminação não se dá por essa via, a contaminação ela é respiratória. Mas, como eu falei no início, pensando que a população está mais vulnerável e existem várias pessoas envolvidas nessa produção, a gente precisa Uhum. ter cuidado, sim. E uma das recomendações, inclusive, que a gente dá é que esse alimento que é adquirido, ele não deve ser guardado para utilização em outro momento. Ele é para consumo imediato. Eu pedi um combinado, eu pedi uma massa, um sanduíche, o consumo é para ser Uhum. naquele momento. Não adianta, tem restaurantes que tem lá, leve um e ganhe outro, a pizza, né? Leva dois. Aí Uhum. eu vou congelar uma e vou comer a outra. Não faça isso. Como na Então, o hora que chega. consumidor. Não Então, é? Não é assim, seguro. então, as unidades de alimentação e nutrição e serviços de alimentação, né, institucionais, comerciais, nesse momento e em qualquer outro momento, vamos ver aqui os pontos que você trouxe, só para sistematizar. Ok. Então, é necessário atender às boas práticas de fabricação dos alimentos. Então, essas práticas estão normatizadas através da Anvisa e o Conselho Federal de Nutricionistas, eles dizem que nós temos a obrigação de atender.
né? Se nós não atendermos, é uma infração sanitária. Então, essas boas práticas vão contemplar, desculpe, a questão da matéria-prima, então, com quem eu compro a minha matéria-prima, como você trouxe, ou a saúde do manipulador, o treinamento do manipulador, e a estrutura física também, né, Mi? Porque tem Perfeito. estabelecimentos que têm Sim, uma estrutura física muito precária, com ausência de isso. equipamentos, ou então utilizam equipamentos domésticos. É claro que nós sabemos que nesse momento agora é uma forma das pessoas sobreviverem, mas o Isso. SEBRAE e outros órgãos também orientam. Se a pessoa ela produz o alimento em casa, ela tem uma norma também para ser seguida. E ela não é isenta de responsabilidade se alguém tiver alguma contaminação alimentar. É o que a gente chama de toxinfecção alimentar. Então, para o estabelecimento, a sua dica é voltada para o nutricionista, né? Precisa ter um nutricionista que é o responsável técnico e atender esses pontos. Teria mais alguma coisa, Mi, que você gostaria de destacar? Ah, você falou algo muito importante, o controle da temperatura. Ó, oh, Sim, eu gosto sim, tanto. perfeito. Os Professora Rochelle, se a restaurantes, senhora estiver aí, ó, sim, binômio tempo e temperatura. Amo esse perfeito, binômio tempo e perfeito, perfeito. temperatura. E é o Ou nosso seja, termômetro, né? Isso isso. é essencial, porque se a gente não faz esse controle e não oferece uma condição favorável, a chance de já sair contaminado do restaurante é alta. Então, por exemplo, o Uhum, restaurante hoje ele está fechado, a parte do salão, a parte de atendimento ao cliente, mas a parte interna uhum, ele precisa estar toda funcionante e o ar-condicionado precisa estar ligado. Pensando uhum. numa culinária, na comida japonesa, por exemplo, o Sim, ar-condicionado sim, por está lá favor. ligado, funcionando, e não tem outra forma, só pode fazer se for daquele jeito, porque o Sim, risco é sim. muito grande, né? E o tempo de Então, preparo é mais curto o também, né, tempo de Mirella? preparo, exatamente, porque não existe a demanda do salão, a demanda é toda do drive, né, Uhum, ou delivery. Então, o que acontece? A produção é mais rápida, a quantidade de funcionário que está trabalhando geralmente é uhum, menor, porque a demanda, sem dúvida, reduziu, né? Isso a gente uhum, sabe, mas a uhum. necessidade desse controle, esse cuidado, Sim, é muito importante. Por isso que, por exemplo, tem alguns restaurantes que, a depender do bairro, não aparecem no aplicativo. Às vezes sim, aparece no meu sim, bairro e não aparece no seu, porque foge sim, o raio. Isso é uma recomendação que o próprio restaurante, quando cadastra no aplicativo, precisa sim, definir por segurança. Então, imagina um restaurante na Barra vai servir lá em Estela Maris. Provavelmente sim, a comida não vai chegar interessante. Ela sem pode dúvida. comprometer, sem dúvida. Então, ou você vai buscar para garantir que terminou de preparar e você já sai de lá com seu alimento, ou não é recomendado pensar no delivery nessa situação. E aí, os restaurantes, eles geralmente se organizam dessa forma. Então, eles têm um Sim, raio de cobertura e, ultrapassando aquilo dali, eles já não fazem esse pedido, né? uhum, Então, é extremamente importante. Uma coisa que eu gosto também de chamar atenção é a apresentação desses funcionários. O restaurante está sim, fechado, o cliente não está vendo, mas ele precisa estar de farda, com fardamento limpo, isso é importante. A apresentação pessoal dele, o uso dos equipamentos de proteção individual. proteção individual, sem Precisa dúvidas, é estar isso. lá como se estivesse funcionando normal, porque na verdade está. Ele está ali Sim, servindo delivery, mas a produção é igual, né? E a necessidade até de cuidado ela se torna maior por ser um alimento transportado. Então, isso uhum. exige, né, a seriedade da empresa para que possa funcionar mantendo todos os padrões de qualidade. Isso é muito importante, né? E aí, só para matar a curiosidade das pessoas, tem algumas perguntas aqui que eu vou falar para você. Sim, Então, assim, em relação à temperatura. Então, se eu tenho um alimento numa temperatura menor do que 10 graus e esse alimento ele foi preparado atendendo às boas práticas, ele pode permanecer um determinado período nessa temperatura. Se ele estiver acima de 60 graus, ele pode ficar nessa temperatura também por um determinado período. Mas na faixa entre 10 graus e 60 graus, 10 graus, gente, é o frio aqui no Brasil. é, E os 60 graus para a gente, muitas vezes ainda está frio, mas é o quente, né? É o morno. Então, nessa faixa entre 10,1 e 59,9 é o que a Anvisa chama de zona de perigo. Então, se o perfeito. alimento permanece mais de 2 horas dentro dessa faixa O de risco de temperatura, infecção. Perfeito. né? Me tem uma pergunta aqui muito interessante de Ed Brito. Ele colocou o seguinte: gostaria de saber se tem risco de pegar, né, de contaminar através do Covid, através do alimento já cozido.
se quem fez o alimento estiver contaminado. Uma pergunta, né, bem Não, interessante perfeita, que ele perfeita. colocou. Isso. Como nós falamos inicialmente, gente, a contaminação do Covid ela é respiratória, ela não é gastrointestinal, tá certo? Então, por exemplo, se uma pessoa estiver contaminada e produzir um alimento, o risco é no utensílio que ela utilizou e vai ser compartilhado com outra pessoa. Imagine, eu de Covid, né? Eu já passei por isso, mas imagine, eu de Covid e produzindo um alimento aqui na minha casa para minha filha comer. Uhum. O alimento está ali sofrendo cocção, não vai acontecer, porque se eu consumo via oral, o vírus ele não vai ficar ativo, ele não vai funcionar. Mas o utensílio que eu peguei, o prato que eu servi, a embalagem que eu levei, possivelmente ou muito provavelmente estará contaminada. E aí o que, que acontece? Quem receber provavelmente tem um risco de se contaminar também. Especialmente se não tiver com os cuidados adequados, que a gente vai orientar, acho que é a terceira etapa, né? Daqui a pouquinho a gente Uhum. vai falar. Para o Mas consumidor. o risco é o veículo, não o alimento Uhum. propriamente, mas o veículo. A embalagem, o utensílio, enfim. E assim, até o momento, a Organização Mundial da Saúde, ela não mostra que existe uma contaminação pelo Isso. coronavírus através dos Não alimentos. É tem por isso que relato. nós estamos dando essa orientação. Ainda, Uhum. agora, como ainda Isso. é um vírus novo que está sendo Em estudado, né? conhecimento. Hoje nós estamos dando essa informação aqui, amanhã podem Hoje dizer, tudo muda. olhe, É, é, contaminação através da água, através do isso. alimento, né, como acontece com o vírus da hepatite A. Então, a ciência ela é dinâmica. Então, Mirella Perfeito. está destacando para vocês algo muito importante, que é essa questão dos utensílios como um todo. Então, os utensílios da unidade de alimentação e nutrição, eles também passam pelo processo de desinfecção. E quem tiver Perfeito. dúvida em casa, né, como faz essa desinfecção também, lá na Sim. página do Instagram, no feed, eu coloquei algumas orientações, Mirella, Já, orientando exatamente em relação à diluição, tanto para inclusive, tinha alimentos uma como para pergunta. equipamentos. Tinha uma Sim, me pergunta diga. sobre isso, né? Que a gente estava conversando há pouco. Sim, E sim. alguém perguntou se receber o alimento e ferver, e cozinhar mais, assar mais, aquecer. Aí a gente entra naquilo Foi que a professora Beatriz. Joane falou, né? Se aquecer, só aquecer rápido, ali tiver algum micro-organismo, não o vírus, tá? Do Covid, mas se tiver alguma salmonela, alguma outra bactéria, não vai Escherichia, adiantar staph, nada não, aquecer. Você coleção. só vai Coleção. favorecer ela a crescer, porque vai ficar numa temperatura adequada para ela crescer. Tá certo? Uhum. Se for um alimento que já está muito contaminado, o que é que vai acontecer? Se aquela bactéria já liberou esporos, você pode ferver muito e os esporos estarão lá. E quando você consumir, Ah, depois ele vai se desenvolver. Não é aí isso, deixa eu gente? explicar o que são os esporos. Eu adoro explicar, Tá, gente, o que são os esporos. tá. Existem algumas bactérias, né, que elas têm a capacidade de proteger o material delas, material genético. Então, elas criam como de forma muito didática, viu, Mirella? As nutricionistas Perfeito. me perdoem. Então, assim, formam uma capinha e protege o material genético. Na forma de Perfeito. esporos, ela não consegue se multiplicar. Perfeito. Mas, só que quando ela tem temperatura, tempo, nutriente, água, ela sai dessa capinha e volta a crescer. E aí vem o risco total da contaminação. Perfeito. Mirella, você acredita que nós já passamos 20 minutos, ainda faltam 2 pontos ainda Então para segue, discutirmos? segue, porque tem Isso, muita vamos coisa. seguindo. Podem Vai. encaminhar, viu, gente? Dúvidas, perguntas, nós estaremos Ok, respondendo também. ok. Então, nós vamos agora para os entregadores. E aí eu Perfeito. estava lendo, Mirella, que né, foi uma pesquisa que fizeram com os entregadores, eu achei muito interessante, foi um estudo, né, um monitoramento da reforma trabalhista, que é chamado Remi Trabalho. E eles conversaram com 252 pessoas, são entregadores, e apenas 10% deles informaram que com a pandemia houve o aumento do lucro, que para a maioria houve a redução porque as empresas, alegando até mesmo a menor remuneração, vamos dizer assim, o menor faixa econômica, o menor renda, o menor lucro, encontrei a palavra agora, o lucro, essas empresas passaram a repassar o menor valor para eles. E né, outras pesquisas também, né, que aí eu não lembro o nome de todas aqui, mas eu posso depois colocar no feed, colocou que a maioria dos entregadores, eles não têm acesso ao álcool em gel Uhum. e outros produtos como hipoclorito diluído para evitar a contaminação Uhum. dele e a contaminação também do cliente que ele vai atender. E assim é importante nós lembrarmos aqui que sem os entregadores nesse momento,
nossa vida seria muito mais difícil. No Porque caos. quem faria as compras do supermercado? Né? Sim, Se eu quiser consumir um alimento diferente, não quiser preparar em casa, quem traria? Então, perfeito. existe essa preocupação com os entregadores também. Ok. Então, em relação à saúde e em relação. Então, quando nós falamos entregadores, o nosso foco não é apenas os consumidores, mas também para minimizar o risco que eles teriam de se contaminar, porque a ausência dessas pessoas certamente fariam falta. E aí, Verdade. Mirella, o que é que você diria? A primeira coisa para os entregadores é eles saberem sobre o Covid, saberem a forma de contágio. Isso é essencial para que de contágio e os sintomas, para que eles mesmos Uhum, possam perceber caso eles estejam contaminados. Afinal, eles uhum, estão o tempo inteiro circulando em várias casas. Tem pessoas que têm Covid, têm vergonha, não dizem. Tem pessoas que falam mesmo, então a gente precisa falar, não tem que ter vergonha, tem que falar porque precisa de ajuda mesmo. E o entregador ele precisa saber. Então, ele tem que saber quais são os sintomas para que ele possa sinalizar caso ele venha a desenvolver. E também sim. ele precisa entender as condições de higiene, as normas, né, as boas práticas para a produção de alimentos. O entregador ele também é um manipulador de alimentos, então ele precisa também Uhum, ser treinado, ele precisa ser orientado. Então a gente sabe que hoje existem várias empresas de delivery e quem é que orienta? Que alguns restaurantes têm o próprio entregador, mas muitas vezes são entregadores que fornecem, que atuam para mais de uma empresa sim. simultaneamente, também existe isso. Então, o que é que a gente fica atento? Primeiro, ele tem que ser orientado, ele tem que entender a questão do Covid e a questão das boas práticas. Ele precisa Uhum, entender que ele é um manipulador, então ele precisa ter uma higiene pessoal, o box de entrega precisa ser muito bem higienizado, com sabão, com detergente neutro, com álcool a sim. 70. É essencial, álcool a 70 ou hipoclorito, e essa higienização ela precisa ser contínua, ela precisa ser diária, e a cada cliente ele tem que ter um recipiente com álcool gel para que ele possa higienizar as mãos no momento de pegar a sacola, de fazer a entrega. E o Uhum, que uma dica que a gente dá? Façam a compra online, para evitar ter que usar ainda a maquininha que é compartilhada entre vários. Então, se você faz a compra online, já diminui o tempo de você trocar com esse entregador. Você protege o entregador e se protege sem também. dúvida, sem E muito dúvida. mais fácil para ele. Quando se usa a maquininha, a gente recomenda que passe uma fita filme. Isso a Sim. Brasel tá bem claro lá na publicação deles, né? Que é a Associação Brasileira de Restaurantes. Uhum, Então, a gente tem a orientação da higiene no momento da entrega, então ele tem que estar com o box limpo, ele precisa estar bem higienizado, higienizar as mãos, pega a sacola e entrega. E uma coisa que a sim. gente recomenda também é que essa pessoa que vai receber tem que olhar entendendo que existe possibilidade de contaminação, normal. Então, o que a gente faz? Álcool gel nas mãos e álcool a 70 para lavar aquela embalagem toda, descartar a embalagem e depois a gente transferir esse alimento para uma embalagem de casa higienizada Uhum, adequadamente. E aí não existe uhum. risco. Se a gente faz com todo esse cuidado, porque imaginem vocês, tem gente que fala, mas é exagero, nutricionista é exagerado, né? A Não. gente ouve tudo isso. A gente não é exagero, isso é necessidade e isso está regulamentado, está lá muito claro nas recomendações da Anvisa, nas recomendações do Conselho Federal de Nutricionistas e também na Brasel. Então, isso está muito Uhum, claro. Então, não adianta também a gente ter cuidado com o alimento e não ter cuidado com a gente. É necessário. uhum, Então, pensando sobre o aspecto do entregador, esses são os pontos principais que a gente recomenda, né? E assim, uhum. outra coisa, é máscara no rosto. A gente muitas vezes encontra o entregador com a máscara no pescoço, a máscara no queixo. Eu tenho vontade de morder a cabeça quando eu vejo coisa dessa. Eu já A encontrei com máscara máscara tem na que cabeça. proteger boca e nariz, não tem jeito, Uhum. né? E a gente mesmo pode orientar enquanto cliente, olha, bota sua máscara certa, não vacile. Uhum. Todo mundo que eu encontro eu falo isso. Né? Se eu estiver no mercado e eu falo para o caixa, eu falo para o embalador, porque eu fico Uhum. angustiada. Eu sei que se Sim. vacilar, vai pegar, e é muito fácil de pegar. Então, é necessário mesmo, né, esse cuidado. Quer mais, Então, Jane, de entregador? então, Acho que a dica de entregadores, hoje. por favor, tenham cuidado com a saúde de vocês, né? Máscara, Usem a máscara, higiene façam a higiene do box, a das higiene mãos, interna a cada entrega. Então, perfeito, detergente, é lembrar que é a limpeza, e depois vem o processo de desinfecção com água 70 perfeito. com Assim, ó, hipoclorito. Sim. Jane,
Alguém Oi. colocou aí a questão das luvas. Gente, tem gente que bota a luva e ganha um mundo. A luva não é para proteger o esmalte da Não unha. dá. A luva é para proteger o contato. Eu sempre brinco, eu falo isso, né, gente? A luva não é para proteger sua unha, é para proteger o alimento. Então não adianta eu estar com a máscara, eu estar com a luva, pegar no E não celular, saber pegar usar. na maquininha, mexer na moto, não pode. Né? Então, assim, Aham, a luva ela precisa ser descartável de verdade. Eu não posso trabalhar com uma luva o dia inteiro. A cada casa, a cada contato, eu preciso aham, de um novo EPI, porque senão eu vou correr o risco de aham, só aumentar a proliferação, tá? Mas assim, o cliente aham. também atento, ele já vai receber munido de álcool, vai higienizar adequadamente e não vai ter problema, se fizer E tudo certo. assim, beleza, Mirella. Agora, esse box também deve ser higienizado por fora. Muitas vezes, Sim, né, ele por acha que é dentro e só a por parte fora. interna. Perfeito, Então, pelo menos uma vez ao dia por fora. E também perfeito, a motocicleta e a bicicleta. E é perfeito. importante que, mesmo diante da situação econômica delicada que todos nós estamos vivendo, porque é geral, é mundial, se o Isso, entregador percebe que ele tem algum sintoma, ele não pode encaminhar esse alimento, não pode, de não, forma alguma. Nem o manipulador dentro do serviço, porque se ele estiver dentro do serviço de alimentação e tiver sintomas de Covid, todo o serviço precisa parar a produção para fazer o processo de desinfecção. Isso é a norma. Né? Então, assim, perfeito. e o entregador também, ele precisa ficar atento para isso. Então, dicas, viu, gente? Não esqueçam. A presença do álcool gel, a higienização interna a cada entrega, a higienização externa uma vez por dia, lembrar de limpar a motocicleta e ou a bicicleta, e o que Mirella colocou anteriormente, né? Vocês são manipuladores de alimentos, porque a Anvisa diz que qualquer pessoa que entre de forma direta ou indireta na cadeia produtiva de alimentos, ela é um manipulador. Então, a Perfeito, higiene pessoal é essencial. Né? E perfeito. essa questão, Mirella, que você colocou agora, a questão do teu filme, né, envolto à máquina, quer dizer, a cada vez que um consumidor utilizar, ele teria que colocar, né, passar o álcool gel sobre a máquina, então você acaba protegendo a máquina também e também facilita o processo de higienização. Perfeito, Muito bom, perfeito, Mirella, perfeito. muito Jane, eu acho que é obrigada. interessante também, assim, Sim, manter o contato com o restaurante. Então, por exemplo, se chegar na sua casa um alimento que não está adequado, não está dentro do padrão que você já conhece, que você sim, espera, você deve fazer contato com o restaurante, porque um ajuda o outro. É uma cadeia, né? É um ciclo. Então, se o cliente dá um feedback para o restaurante sério, ele ouve esse feedback. Tanto positivo quanto negativo. Eu, enquanto uhum. nutricionista do Taquê, todo feedback que chega lá, eu tenho acesso. Então, eu sei Precisa da ser investigado. reclamação e sei Eu dos também, elogios. Mirella. Os funcionários recebem esse feedback, então isso é muito importante. Então, se chegou derramado, chegou modificado, enfim, qualquer problema, o restaurante precisa saber, até porque o restaurante acredita naquela empresa que faz a entrega, Sim, e se ele não tiver um feedback de como é que tá, ele está achando que está ótimo. Né? Então, é necessário também, é muito importante. Nutricionista ama feedback, é essencial, né? e adora dar feedback também, né? Porque quando eu recebo Também, delivery e todos não os está de dias. acordo, eu faço questão de ligar para a empresa e eu digo, olha, eu comprei, compro aqui de forma rotineira. Hoje não está Sim, como sempre esteve. Então, dou perfeito. feedback também, porque é essencial. Então, essa Um troca termômetro, né? É muito é um importante. termômetro. Se o restaurante E, não ouvir, não é sim, um restaurante sério. Mude de restaurante. sim, é verdade. Porque o seu risco acaba sendo menor. E aí, Claro. esse entregador? Porque existem vários aplicativos. Esses entregadores, Mirella, você tem conhecimento que eles recebem algum curso específico desses aplicativos, ou nutricionista da área, conversa com esses manipuladores, consegue ter, na verdade, esse contato é difícil, porque eles chegam e vão embora. Como é que funciona? Você tem alguma informação quanto a isso, Mirella? Olha, eu acredito que sim. Eu já tive a Sim, oportunidade de conversar com um supervisor de um sim. delivery. Eu sou curiosa, eu gosto de saber, né? Eu gosto de entrar no caminhão que faz a entrega para olhar se o baú tá limpo, se o ar-condicionado tá ligado, se tá realmente com Temperatura, pega aí o climatização. termômetro, já vem a Já nutricionista. vou com um termômetrozinho, com certeza. É assim Então, também que eu assim, vou. eles dão um feedback de que existe, né? De que tem esse Uhum, cuidado, esse treinamento, e por isso a rotatividade grande também, porque muitas vezes uma mão de obra que não está preparada não consegue ficar uhum, muito tempo fazendo, né? Porque vai gerar um uhum. problema em algum momento. Mas, Sim, assim, a gente acredita, né, que
isso esteja realmente acontecendo, especialmente num momento como esse. Muita gente passou a fazer entrega. E trabalhar com alimento não é igual a trabalhar com alimento dentro de casa, fazer alimento em casa. Ah, Uma coisa sem eu produzi dúvida. para mim, uma coisa eu produzi para servir, para vender, para comercializar, né? E em se tratando de uma refeição transportada, o cuidado é ainda maior, né? A necessidade de cuidado, de técnica profissional, não é Uhum. amadorismo, não é... Até porque a Eu gente faço, atende a congelo e vendo, não é assim, não funciona dessa forma, né? e A nós gente... atendemos a legislação sanitária. Então, em casa, Exatamente. se eu produzo um alimento e coloco em risco a saúde de alguém, eu vou responder até mesmo emocionalmente por aquele cuidado. Mas, né, eu não gostaria. Isso. O nutricionista, o dono do estabelecimento, ele responde legalmente Perfeito, se o consumidor tem alguma intercorrência com o consumo. E aí fica a dica perfeito. agora, né? Vamos começar a falar dos consumidores, Sim, vamos. guardar a nota fiscal. Então, nós Perfeito. precisamos ter a nota fiscal do serviço, né? Que ele prestou esse serviço para você, porque em caso de intercorrências que nós desejamos que elas não ocorram, é Uhum. necessário sim, é uma forma que você tem de mostrar que você comprou esse alimento. Agora, E vai lembrando pelo que aplicativo, fica lá o registro, né? isso No histórico de compras, e tem é empresas que verdade. mandam também para o próprio e-mail, dizendo que A foi nota fiscal. entregue o produto e a nota, exatamente. Sim. Isso é E importante, aí, muito importante. E aí, o que que acontece? A Anvisa deixa muito claro para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária que os estudos mostram, né? Porque a maioria dos surtos alimentares aqui no Brasil, muitas vezes não é possível identificar qual é o agente. Mas quando o agente é identificado e o local, 70% deles ainda ocorrem em casa. E aí nós vamos falar Uhum. agora desse consumidor que vai receber o delivery ou que para no restaurante, né, pega e leva para casa, ou passa e leva, né, para casa. Então, quais Perfeito. são os cuidados que ele precisa ter nesse processo? Tá. A gente até conseguiu adiantar um Ah, pouquinho, você já né? falou do Podia aquecimento, virar agora da pergunta para ver se eles higiene. prestam atenção, se eles ouviram o que a gente falou. Então, gente, é o produto, quando o produto chega na nossa casa, é o ponto final dessa linha de produção, né? Desde a produção, o transporte e a entrega, né? A recepção pelo comensal, pelo cliente. E Uhum, como falamos há pouco, a necessidade do cuidado, especialmente nesse momento, é muito grande, porque a gente precisa ficar atento na integridade da embalagem. Então, tem muitos restaurantes que hum, estão mandando bem fechado, ou grampeado, ou passado fita adesiva, mas não vem aberto. Então, a uhum, apresentação, lembrando que é claro que se eu peço uma comida em casa e se eu estivesse comendo no restaurante, a comida não seria igual. Sempre vai mudar uhum. a crocância, o aspecto geral. Vai mudar. Isso a Sim, gente sabe. É impossível você pedir sim. uma peça que venha igual. Quem compra Mi, pizza, por exemplo, ô, né? Mi, foi ótimo aqui que colocaram aqui para mim o que são características Ah, organolépticas. tá, meu Deus. Gente, tá falando de Ó, cheiro, de foi sabor. Maria Eduarda que fez essa pergunta aqui. Maria Eduarda, é a cor, o sabor, aí o O, cheiro o do alimento, aroma né? Então nós perfeito. falamos que nutricionista não prova, avalia as características Sim, organolépticas do organoléptico. alimento. Muito E aí a legal. professora Rogéria completou aqui, ó, e a Professora qualidade Rogéria tá nutricional. aí? Que Tá, legal! professora Rogéria, não. Eu estou aqui, você não tem noção, Mirella. Professora Nossa! Rogéria, minha orientadora maravilhosa. Puxa, que legal, que legal! Não é? Eu tô Importante essa aqui, live, viu? Que público é. top! Isso, depois a próxima, se eu falar alguma coisa aqui errado, Chega a depois, suar gente, agora. aguardem. Eu faço a errata para vocês. É, Mas assim, ó, é importante, então a gente destaca aqui as questões voltadas para características nutricionais, organolépticas e também avaliando a questão higiênico-sanitária. Então você trouxe para a gente, Mirella, que o consumidor tem que aprender a o consumo é imediato e os estabelecimentos eles colocam na embalagem, né? isso, Consumo imediato. E aí isso. aquela pessoa, Olha, Mirella, compra a comida japonesa e quer deixar 3 dias em casa. nem pensar, gente. A comida japonesa, até dentro do restaurante. A Érica, pessoa vai no rodízio de comida japonesa e quer levar um enroladinho na bolsa, pelo amor de Deus, não façam isso. Não é por questão de custo, não é por questão de segurança. Aquele alimento é para ser consumido naquele momento e não é em outro momento. Tá? Ah, eu vou congelar. Não, não adianta. É para consumir naquele momento. E assim a gente tem mais segurança.
Tá? Se você recebe o alimento lá do restaurante, você congela e você vai consumir daqui a 3 dias e tem uma diarreia, a culpa não é mais minha, porque eu te mandei o alimento para consumo naquele momento, naquele dia, tá certo? Uhum. Tanto é que a gente sempre fala, se demorar de 1 hora e meia, devolva, cancele, diga que você não quer, porque o risco de chegar estragado vai ser grande, né? Então, Uhum. assim, é muito importante. Um ponto de alerta que eu faço é para os congelados. Tem muita gente agora Ótimo, vendendo Mirella. comida congelada. A Sim, gente sim. precisa observar se esse alimento chega no recipiente adequado, com a temperatura controlada. Se chegar num saquinho comum e foi transportado na mala do carro, sem qualquer controle de temperatura, não peçam mais, devolvam essa comida, porque a comida congelada, uma vez que ela é descongelada, ela deve ser consumida, ela não pode ser recongelada. Né? Então, isso altera tanto as características organolépticas, quanto tem risco de contaminação mesmo desse alimento, de crescimento de micro-organismos. Então, a gente não recomenda. Ficar muito atento a essa entrega, porque tem muita gente entregando, ok, legal, é bom, as pessoas precisam correr atrás, está todo mundo Sim. tentando, né, se virar de alguma forma para gerar renda, para manter as Uhum. necessidades, ok. Mas a gente precisa fazer de maneira responsável. E aí os nutricionistas estão aí, tem atendimento até online, tem os guias, Sim. O tem conselho permite até o a final da Anvisa pandemia. tem lá a portaria normatizando, explicando Sim. cada item do piso ao Sim. alimento. Então, assim, Sim. não é de domínio público, né? Então, assim, qualquer pessoa pode olhar lá e ler. Claro que com a ajuda de um profissional a dinâmica se torna Fica mais mais fácil. tranquila, não tenho dúvida, porque tem coisas que não dá para entender mesmo, Uhum. mas a linguagem é muito tranquila. Não dá para eu produzir um congelado ou qualquer outra coisa, botar na mala do meu carro e sair distribuindo. Não posso fazer isso. O risco de contaminação é Infelizmente, grande. Isso e nós existe. vemos isso tanto com os Isso alimentos existe. congelados, como também em temperatura ambiente. Produzir o alimento Perfeito. e Perfeito. distribui o alimento sem nenhum controle. Sem nenhum controle. E Exatamente. aí, em casa, então vamos às nossas dicas. O consumidor chegou, então o ideal é que ele faça o pagamento via aplicativo, não é isso? Online, Se ele. perfeito. Pronto. Então, se ele não fizer o pagamento online, ele precisar utilizar a maquininha, evitar o dinheiro. Embalar no filme. Isso. Aí o entregador mostrou uma maquininha que tem filme, então você vai e efetua o pagamento. É importante manter a distância do entregador e lembrar que não é só ele que pode contaminar você. Você também pode Ó, contaminá-lo. Jenny, tem uma E pergunta aí, ó. sim, Se tirei do congelador. Ah, quem tá fazendo é minha tia, minha Dinda. Lúcia aí, ó. Se tirei do congelador, mas resolvi não cozinhar a quantidade total, se posso congelar novamente. Não é recomendado. Cozinhe tudo e congele cozido, preparado. Mas não recongele cru. Pegar uma carne, por exemplo, descongelar a peça inteira, preparar uhum, metade e congelar daquela forma, de sim, forma alguma, tá? O recomendado é você preparar mesmo e aí você pode uhum. congelar, porque você fez cocção, não tem problema, ok? O que Agora, mais? lembrar o seguinte, viu, gente, que alimento cozido pode ser recontaminado. E aquela questão do binômio tempo e temperatura. Então, eu Perfeito. mantenho o alimento na temperatura certa para um tempo adequado. E existem várias faixas de tempo e para várias faixas de temperatura. Então, Jeane, aqui, sim, fale, meu bem. Tem falando outras de perguntas? tempo, temperatura, a questão ainda Sim, do congelamento, que eu sei que tem muita gente sim, usando, por isso me desperta. sim. A forma de descongelar também é importante, tá? Então não deve Muito. ninguém tirar, deixa em cima da geladeira, deixa em cima da pia, em cima do Ai, meu fogão Deus. e Na esquece lá. janela. Nem pensar. Bota na janela para tomar um sol. Na Nem pensar. janela, Mirella. Nem pensar. Tá? Por favor, então, o que é que a gente recomenda? Descongelamento 24 horas dentro da geladeira. A gente põe na parte mais baixa da geladeira e ali ele vai descongelar para o outro dia. Se você simplesmente resolveu descongelar em cima da hora, numa emergência, não é no sol da janela também. Ou você vai descongelar no micro-ondas. Debaixo d'água. Pois é, Debaixo pois d'água, as é. pessoas ligam a torneira da pia e colocam o corte de E carne. pobre meio Então, ambiente, né? voltando Com a água lá correndo horrores, isso, ainda tem essa questão. a sustentabilidade. Pois é, Então, a e vamos parar e sustentabilidade. pensar aqui. Então, nós temos então, o consumidor também tem a responsabilidade dele. Se ele recebe o alimento, ele precisa estar higienizando a embalagem antes de abrir, né, essa embalagem, observar, como você Então, colocou, as condições da embalagem, a presença de lacre, higienizou a embalagem, abriu o alimento, tem retirou o uma, alimento da embalagem original,
colocou em um outro recipiente e Perfeito. deve consumir esse alimento imediatamente. Perfeito. Agora, Mirela, me conte. Ó, Jair, Eu fui e comprei uma quantidade grande de alimentos. Porque eu quero ficar sem cozinhar sexta, sábado, domingo. E aí eu pedi ali, eu fiz aquele pedido maravilhoso e disse, ó, comprei, levei aqui para a mesa, fiz tudo que você mandou. Vou, coloco um pouco, só que eu não consigo dar conta das porções, até porque eu comprei uma quantidade maior. Eu posso pegar esse alimento, Mirela, deixar lá na minha geladeira? E aí, gente? O que vocês acham? Podem responder, posso ou não posso, comprei o alimento. Não é comida japonesa, viu? Vou dar até um exemplo aqui, um bife à parmegiana. Fui, comprei e aí fiz isso. Foi para a mesa, todo mundo interagiu, conversou, ficou ali 1 hora sobre a mesa em temperatura ambiente. Uma comida que já foi transportada, não é? Isso. Então, assim, uma comida que já foi... O ideal, gente, é que a gente prepare e separe o que vai ser consumido antes de servir, tá? Sim. O que a gente considera exposto, a gente não deve reutilizar. Então tem que ter muito cuidado, porque ele tem pessoas conversando e a saliva pode cair sobre o alimento e contaminar. Então a gente não recomenda isso de forma alguma, né? Precisa ter esse cuidado. Então, se eu compro em excesso... E a nutricionista estava ali, ela contribuindo com a gente, falando. Sim, diga, que ela por favor. chega, viu? Que chega em casa, gente, ó, eu fiz uma barreira. A Elizabeth. Mas a Elizabeth estamos em home derrubou office, a barreira. estamos em casa. Elizabeth gosta de participar. Você não permite que ela participe. Acabar, porque eu já estou tensa agora com ela latindo. Não fique tensa, não. Ainda temos ainda alguns minutinhos. Daqui a pouco bate, vai para seu consolo, pula aqui também sobre a mesa e faz companhia, Elizabeth. Bate, é meu gato. Então, me diga. Então, para o consumidor, são essas informações. Então, devo consumir, não devo armazenar. Se resolvo armazenar, recebi o produto e armazeno imediatamente. Agora, lembrando que, se dentro do restaurante, isso aqui, Mirela, observe estabelecimentos comerciais como um todo. Eu vou falar dos pequenos restaurantes, que alguns, né, cozinha doméstica ou não, mas ele produziu o alimento, deixou sobre o fogão. E eu vou dar um exemplo aqui, comida baiana. Vatapá, caruru, etc e tal. Preparou o alimento, deixou sobre o fogão, terminou às 9. A distribuição, ele começa a montar... O coração não aguenta. O coração não aguenta. Suporte. Não aguenta, gente. Por quê? Porque o fogão, ele é para cozinhar, não é para armazenar, não é para acondicionar, pelo amor de Deus. Terminou de preparar, ou vai ser consumido, ou vai para a refrigeração. Que eu também não vou pegar, por exemplo, uma peça grande, um lombo, por exemplo, e acabei de cozinhar e vou colocar ele direto no congelador. Também não deve. Primeiro põe na geladeira, ele resfria e depois ele passa para a geladeira. Que é para garantir de que ele vai ter a temperatura rebaixada, né, a temperatura baixa, em toda a extensão daquele produto. Tá? Quando é um alimento mais líquido, um alimento em volume menor, rapidinho ele congela, não tem problema, ele congela de maneira uniforme. Mas se for uma peça grande, não dá. Mas nesse caso que chegou a comida, se ela chegou para consumo, é para consumo, não é para guardar. Se foi algo que você comprou congelado, que você preparou e quis dividir em 2 partes, separe antes de ir para a mesa. Leve para a mesa só o que vai ser consumido. Se precisar, pega um restante, aquece rapidinho e serve. E ninguém vai ficar com fome por isso, né? Se tiver que aguardar mais 5 minutinhos. Mas a ida e vinda para a cozinha é o que a gente não recomenda. Nos restaurantes, por exemplo, a gente não pode. Uma vez que foi para o cliente, uma vez que foi para uma mesa de exposição, um buffet, dali é desprezado, ele não pode ser reutilizado, porque o risco de contaminação é muito grande. As pessoas conversam sobre alimentos, sacodem o cabelo, se agitam, enfim, o risco de contaminar é muito grande. A pessoa pode até não estar doente, mas a microbiota, né, a nossa carga bacteriana é diferente, e se tiver uma pessoa mais vulnerável, um idoso, um gestante, a gente termina colocando em risco essa outra pessoa. Tá? Jane, uma coisa que a gente não falou, que eu acho que é bem interessante também lembrar, em relação à entrega para os idosos, porque tem muitos idosos isolados
e eles são mais Sim, vulneráveis. Então, o sim, cuidado de orientar que esse idoso, eu digo sempre, ó, vai com a mão molhada de álcool, recebe a sacola, porque às vezes eles não têm outra pessoa para fazer, né, esse veículo. é. Então, mas se ele for com máscara, isso é muito importante, porque às vezes ele até vai com a mão de álcool, ele pega, esquece, passa a mão no rosto, se vacilar, ele pode se contaminar, né? Então, se vai Uhum. receber esse alimento, põe a máscara, vai com a mão com álcool, pega, descarta a embalagem, lava as mãos rápido, né? Logo, rápido que eu digo no mesmo momento. Sim, E sim, eu digo assim, se você vai descer para receber lá embaixo, quando você voltar, você tem que pensar que você foi na sim, rua, porque o elevador é um sim, meio de contaminação, né? Então exige sim. esse cuidado de voltar e entender que sua roupa saiu de casa, então você tem que trocar essa roupa. Uhum. Você precisa tomar banho. Minha irmã outro dia me mandou uma foto indo para o mercado com touca plástica na cabeça. E eu Sim, achei o máximo. Ela tá aí até uhum. assim. E eu falei, você vai assim mesmo? Ótimo. Porque ou você vai Uhum. voltar e vai lavar o cabelo, ou você tem que ir com a touca, porque senão você corre risco de receber uma gotícula no cabelo, daí vem sua mão, conserta, passa no rosto, Uhum. e aí você pode, né, se contaminar. O que mais? Mirela, você acredita que aqui nas perguntas, né, está aqui existindo uma discussão? Ah, é? Pelo que eu entendi, é o preparo do alimento e dormir fora da geladeira. Pode, Mirela, Sim. né? E dormir fora da Dormir. geladeira, Mirela. Gente, E aí até continua. até Eu fi... oleaginosas, castanha, damasco, até isso a gente deve guardar na geladeira. Embalagem de vidro, bem fechada, e geladeira é o ideal. Alimento Uhum. pronto para consumo, ele não deve ficar em temperatura ambiente. Comprou um E aí, bolo. O bolo na sim. sua casa dura 4 dias. Guarde na geladeira. Quando for comer, pode Uhum. até aquecer rapidinho, ou no forno, até no micro-ondas, que 10 segundos são Uhum. suficientes para aquecer e o bolo fica com aspecto de fresco. Muito mais Uhum. seguro. O risco de desenvolver, crescer bactéria ali é muito grande. E aí, imagine, isolado, confinado e ainda com a infecção intestinal. Não dá. Ó, Porque ninguém você pode não sair para respondeu? farmácia. Hã? Observe, você respondeu, mas aqui também JNM Carvalho respondeu, que é direto da geladeira. Aí Ed Brito aqui, ele falou, acho que não sei se ele concordou ou discordou. Aqui Ah, de Vale disse que congela novamente e dá tudo certo. não dá tudo Olhe, certo, pelo amor não de dá Deus. tudo Dinéia, certo. por gentileza, você, sua sobrinha é nutricionista, seja uma boa moça. Observe, aqui tem outra. Podemos fazer um. Já teve? Não entendi. Já teve? Não Jane, vai acabar entendi. nosso tempo, Vai vai cair a acabar. live. Vai Vamos acabar o tempo. agradecer. Vai sair. Isso, falta 5 minutos, né? Para nós Não, no terminarmos. meu celular, no meu relógio, faltam 2 minutos. Nossa. Então, gente, nós começaremos a nos despedir de vocês. Tem outras perguntas aqui. Mirella, eu acho que nós precisaremos elaborar uma É, live. Fiz a proposta, né, para a Lua vamos, Ferrari já. vamos, vamos, Perguntaram ela vamos. sobre congelamento e descongelamento dos alimentos. Tem muitas Tá. perguntas aqui. Então, eu vou começar, né, agradecendo a participação de Muitíssimo todos. obrigada. Adorei. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Eu que Mirela, agradeço, mais uma Jane. vez, muito obrigada. Você sabe que eu sou uma fã do seu trabalho, da responsabilidade que você tem, né, na produção dos alimentos. E é muito bom conversar com um profissional quando ele respira, né, da mesma forma que a É gente, em verdade. relação ao A gente controle fala a mesma higiênico-sanitário dos língua. alimentos, em relação à Perfeito. qualidade nutricional e em relação também às características organolépticas, ó, uma Perfeito, palavra aí para o perfeito. dicionário de vocês. Então, muito obrigada. Eu Estão que aqui agradeço. parabenizando a gente.